Oi pessoal, estou eu aqui de novo para falar novamente sobre a tríade sagrada. Talvez dessa vez um pouco mais diferente, tá? Eu estou sempre fazendo alguns vídeos explicando sobre essa tal dessa tríade sagrada, né? Que eu trabalho em cima disso. E é muito difícil simplificar ou funilar, né, esse tema. Logo mais, depois desse vídeo, eu vou fazer um tema também falando que seria a mesa multidimensional arturiana, que muita gente ainda não entendeu, né? O que é a mesa multidimensional arturiana. Até pra gente mesmo, né? Que opera a mesa ela é tão grandiosa que a gente não consegue minimizar, até na hora de explicar. É muito intenso o tema da mesa. Mas deixa eu começar com a tríade sagrada. Pessoal, quando alguém me procura para fazer um tratamento de alguma doença, de algum tumor que ela desenvolveu, eu sempre costumo dizer: aqui teu campo físico, desenvolveu um determinado tumor ou uma determinada inflamação. Quando o teu campo físico já está com essa doença, vamos dizer assim, vamos estar lá na linguagem bem humana, tá? Quando o teu campo físico já desenvolveu essa doença, é porque teu campo espiritual e vibracional já fez com que tudo aquilo que estava, né, não parou por ali, né? Mas tudo aquilo que estava no teu campo espiritual e emocional veio e se materializou no teu campo físico. Não quer dizer que deixou de estar, tá? Veio e materializou no campo físico. Então a gente trabalha, por exemplo, né, um médico, que não é meu caso. Meu caso é holístico e multidimensional. Então o médico vem e retira um tumor no campo físico. Retirou um tumor e passou os remédios paliativos. Só que o que estava nutrindo esse tumor, o que gerou esse tumor, foi uma questão espiritual que veio para o campo emocional e desceu para o campo físico. É uma linha de raciocínio que a maioria das pessoas não concordam. Mas eu vou tentar explicar mais uma vez de uma forma simplificada. Quando você retira esse tumor, vocês vejam que facilmente pessoas que tiveram câncer, né, assim como eu tive de intestino e estômago, você retira, que no caso eu fiz todo um tratamento natural, e eu tenho esse material explicando a vocês na Hotmart, né, a prevenção e a cura, que a palavra cura não pode ser usada mais, né, mas está lá, a prevenção e a cura de doenças inflamatórias ao câncer. É toda a minha trajetória, toda a minha história está lá para vocês na Hotmart. Então, assim, vocês percebam que muitas pessoas, quando elas se curam, né, de um câncer no campo físico, geralmente o câncer volta, não é que eu tô falando que vai voltar, tá, pessoal? Geralmente volta no mesmo órgão ou em outro órgão, porque a questão áurica da pessoa, a questão vibracional da pessoa, a questão espiritual da pessoa não foi trabalhada. Então, assim, quando eu falo, vamos fazer um tratamento, vou te encaminhar para que você consiga colapsar a tua cura, né? A tua cura através dessa tríade, que é espiritual, emocional e físico. Então é baseado nisso, basicamente nisso que eu estou falando. Então a gente passa todo um tratamento natural. O que seria esse tratamento? É uma dieta, né? Dependendo do problema, é uma dieta tipo, retira esse grupo de alimentos, coloca esse outro grupo de alimento, coloca esse tipo de suco, esse tipo de chá. Vamos trabalhar floral, vamos trabalhar argila, vamos trabalhar também uma terapia com água, que agora eu esqueci, hidroterapia. E tantas outras terapias que a gente vem para o campo físico. Quando a gente vai trabalhar o campo emocional, então a gente trabalha com frequências vibracionais, trabalha com gatilhos emocionais também, e a gente vai conversar com a pessoa e ver qual é o problema dela. De acordo com o órgão que está afetado, a gente já sabe mais ou menos qual é a reação. Por exemplo, uma pessoa chega e está com problemas respiratórios, né? Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento. Então a gente já sabe que problemas respiratórios têm muito a ver com a emoção e com tristeza, pulmão, né? Então a gente já, de cara, já diz assim, tá bom, e o que é que tá acontecendo? Geralmente a pessoa vai dizer, não tá acontecendo nada. Então a gente começa, né, com todas as ferramentas dentro da terapia, a gente começa a conversar com essa pessoa e fazer com que ela se solte. Então através disso aí a gente vai trabalhando a emoção e vai trabalhando o campo físico com ela, através dessas ferramentas que eu expliquei a vocês. Quando a gente vai para uma parte espiritual, a gente tem duas formas de trabalhar. Eu posso encaminhar, né, a pessoa também através de meditações, depende muito da crença da pessoa.
Eu posso encaminhar a pessoa através de meditações, através de orações, para ela se reconectar com o eu sou dela, né? O Deus em ação dentro dela. Dentro do que ela acredita, né? Dentro da religião que ela segue, isso aí é independente de cada um. E então a gente caminha dentro dessa meditação, encaminha ela para fazer alguns tipos de oração, faz ela entender, ela contemplar se o sagrado dela está atuando, né? Atuando no sentido de se ela está vivendo isso, se ela está vivendo o eu sou dela. Essas são umas das opções. A outra opção é quando eu faço o tratamento, né, com a mesa multidimensional arcturiana, porque assim, pessoal, existe uma questão muito séria, que é muito sensível de explicar. Sensível de explicar porque as pessoas estão muito conectadas na Matrix. Então, assim, as pessoas tendem a acreditar só no que é palpável, né? Então, em tudo que você pode tocar, em tudo que você pode ver. Aí, nessa hora que a gente pergunta assim, você acredita em Deus? Né? Se a pessoa fala assim, sim, acredito em Deus. Tá, aí Deus você toca, Deus você vê, né? Então, a gente sabe que é uma fonte criadora, que criou tudo, uma energia poderosa, que algumas pessoas que ainda estão dentro da caixinha acham que é um homem sentado numa cadeira, castigando as pessoas e limitado dentro de uma religião. Mas, enfim, vamos respeitar a área de cada um. Então, assim, pessoal, dentro de uma visão, né, de que a gente já teve outras encarnações, o que é que acontece? Tem a nossa questão também kármica, e para não dizer quase 100% das vezes, para não chocar, a gente desenvolve uma doença aqui no campo físico, e através dessa doença a gente tem a oportunidade de contemplar, né, que eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo que isso aí é tipo botar água no copo e tomar, tá? Então, através daquela doença, a gente tem a oportunidade de contemplar por que foi que a gente adoeceu. Eu estou doente do pulmão. Que tristeza é essa? Vamos trabalhar essa tristeza, vamos contemplar essa tristeza. Por que essa tristeza? Muitas vezes essa tristeza está no campo aqui, vamos dizer assim, na terceira dimensão, né? Nessa vida. Mas essa tristeza também, ela pode estar conectada a mim, através do meu DNA energético, que eu trago da minha família, né? Quando você fala assim, eu tive um problema, uma doença hereditária. Então, você segue os mesmos padrões emocionais, vibracionais, mentais, de linha de raciocínio da sua família. Então, a partir do momento que você entende isso, que você consegue entender se isso vem de ordem familiar, se você fez isso, se você criou isso agora, porque até mesmo se você criou isso agora, claro que isso aí também está conectado lá com os teus antepassados, os teus ancestrais. E posso ir até mais além. Muitas vezes, o que é que acontece? Antes de você encarnar, você já fez um acordo, né, com o todo, para você desenvolver esse determinado tipo de doença, porque através dessa doença você vai evoluir. Então, dentro de todo um trabalho aprofundado, um trabalho espiritual aprofundado, com práticas de meditação, com orações, a gente vai ver se está acontecendo isso, né? A gente percebe, dentro de uma caminhada na meditação a gente consegue perceber. Caso a gente perceba, aí a gente já entra com outra ferramenta chamada mesa multidimensional arcturiana. E o que é que essa mesa faz? Essa mesa, ela é muito difícil falar sobre a mesa, porque ela é de uma abrangência tão absurda que até pra gente que é operante da mesa, a gente nunca consegue explicar, eu acho que nem 20% do que a mesa faz. A mesa é realmente fantástica. Por quê? Se você tiver a mente presa numa caixinha, de agora em diante você não vai entender nada e vai ficar totalmente perdido. Eu tô aqui agora, nesse campo físico, Virgínia com essa cara amassada, mas existem outras Virgínias no passado, nesse presente, em mundos paralelos e no futuro. E é os chamados nossos eus. Então, assim, pode ter Virgínias vivendo essa realidade, né, da doença em algum campo, em algum período de tempo e localização. E a gente também detecta isso na mesa. A gente descobre também se
sobre decretos, pactos, acordos e contratos que a gente fez em vidas passadas e que a gente está validando agora aqui, seja isso numa doença, seja isso nos relacionamentos. Aqueles relacionamentos são muito difíceis, né? E a gente não consegue se desentrelaçar deles. A gente consegue ativar, saber se, por exemplo, essa falta de amor, essa falta de prosperidade que a gente vive nessa dimensão, se isso aí também foi um acordo, um contrato, um pacto que a gente fez lá no passado, então a gente vai minuciosamente ver tudo aquilo ali, buscar qual foi o período de tempo e localização que foi feito, fazer os decretos, retirar, remover também isso, né, desprogramar, desfazer, desconectar, cancelar esses decretos, pactos, acordos e contratos. A gente pergunta na mesa se é divino, né, porque às vezes a gente faz isso com seres da luz, né, então a gente tá passando por esse processo para a gente evoluir. Caso não, se não for com seres da luz, então a gente desfaz imediatamente. E até mesmo se for com seres da luz, mas se já não faz mais sentido que esse decreto, pacto, acordo esteja reverberando no nosso campo, então a gente também pede autorização para se desfazer. A gente chama toda a hierarquia celeste, a gente chama também os nossos irmãos estelares, a gente chama também, né, os senhores do conselho kármico. Então é um trabalho bem intenso, é um trabalho bem profundo. Fora isso, o que é que a gente trabalha também com a mesa multidimensional arcturiana? A gente faz a retirada de chips, literalmente chips, tá? No campo energético da gente, enfim. Chips, implantes, miasmas, larvas astrais, parasitas. A gente rompe decretos de maldição que a gente trouxe da nossa linhagem ancestral, ou que algumas pessoas fizeram pra gente agora. A gente também desfaz amarrações, né, que as pessoas mais fazem hoje em dia. Quando eu comecei a trabalhar com a mesa, a moça que me ajuda, né, a Isabel, que quem me conhece a Isabel, ela publicava, né, sobre a mesa nos grupos e as pessoas colocavam ela para fora e bloqueavam. Porque um dos trabalhos que a mesa faz é desfazer amarrações, principalmente amarrações amorosas, né, que as pessoas têm muito isso de querer conquistar alguém à força. Então a mesa desfaz tudo isso através dos decretos, tá? Então assim, amarrações, maldições, decretos, pactos, acordos e contratos, chips, implantes, obsessores, encostos, miasmas, larvas astrais que eu já falei, magia negra, tudo que está aí, aqui no campo, na terceira dimensão, e tudo que está no oculto do oculto e em outras dimensões. É bem mais do que isso. A gente também reconecta você, né, o teu DNA divino, a gente ativa na verdade o teu DNA divino. A gente faz ativações de prosperidade, de abundância, de saúde. É muita ferramenta mesmo. Para vocês terem uma ideia, são várias apostilas. A gente também com a mesa, né? Eu também consigo. Sem a mesa eu faço, né? Eu já fazia antes, porque vamos dizer assim, é um dom, né? Que eu vim. Que não é fácil falar isso em rede nacional. Vamos fazer conta que é uma televisão de exorcismo, né? Eu consigo. Até agora os casos que se apresentaram eu consegui ajudar, graças a Deus, de exorcismo. E com a mesa multidimensional é ainda mais forte, porque fazendo esse exorcismo tem toda uma egrégora, né, aqui de seres sagrados que ancoram essa mesa fantástica e todos os nossos irmãos estelares. Então assim, muitas vezes você também está com uma doença no campo físico e essa doença está manifestada no campo físico, mas na verdade são obsessores que estão ali para sugar, né? Sugar tua energia, são vampirizadores, são encostos e tantas outras coisas mais. Então, gente, quando eu falo a tríade sagrada, então é porque eu venho fazendo todo um apanhado, né? Quando eu percebo que a pessoa está com um problema também de ordem espiritual, então a gente já entra também com a mesa multidimensional arcturiana para quem está com a mente aberta para entender que a gente está trabalhando com energia cósmica e estelar, energia da alta hierarquia celeste, tá? Então assim, o trabalho é magnífico, é transformador, além de toda a cura, além de tudo que a mesa faz. Eu acho que o principal é o despertar de consciência. Sabe aquilo, para quem me conhece já há um tempo, eu falava nos primeiros vídeos, quando você começa a praticar a meditação, você começa a olhar para as situações, você não olha a princípio e começa a julgar.
você meio que sai, né, do seu corpo e passa a ser telespectador. Então você começa a observar, se colocar sempre no lugar do outro, que é o primordial em tudo na vida, né? E você começa a contemplar. Só que na meditação a gente consegue isso, e despertar a consciência, né? E ampliar tudo. Só que é uma prática que vai levar às vezes meses ou anos. E com a mesa multidimensional, como ela é multidimensional, ela é muito rápido. Então assim, você começa hoje com o tratamento da mesa multidimensional arcturiana, você escreve, né? Eu sempre falo para o pessoal, escreve como é que você chegou até mim. Escreve como é que estavam as tuas emoções, como é que estava a tua vida, como é que estava o teu campo energético, como é que estava o teu nível de compreensão. Escreve tudo isso. Passou a sessão, vamos dizer assim, de 2 ou 3 meses, eu quero que você olhe, leia tudo aquilo ali e eu quero ver se você se reconhece. Gente, o nível de consciência é tão absurdo, a gente parece que é automático. Todas as situações a gente passa a não julgar, porque a gente já sai, né? Já sai dessa consciência do julgamento. A gente começa a olhar e contemplar e entender primordialmente que cada pessoa tem uma história. Cada pessoa, não só essa história minha desde que eu nasci aqui nessa encarnação, tem um passado que eu trago no meu DNA energético e sanguíneo. E então assim, cada ação tem uma reação, né? A gente passa a olhar as pessoas e com amorosidade e entender se essa pessoa está agressiva, se essa pessoa está triste, se essa pessoa é muito amorosa, se essa pessoa isso e aquilo, ela deve ter um passado. Por exemplo, muitas pessoas, eu consegui, né, fazer uma transformação, vamos dizer assim, os valores que eu recebi, não que eu esteja falando, né, do passado, até porque eu já entendo. Eu sempre trago o exemplo, vou tirar meu exemplo, vamos colocar o exemplo de Tony Robbins. Ele sempre fala, né, que ele teve a pior mãe do mundo, e por ele ter tido a pior mãe do mundo, foi que ele se tornou a pessoa que ele é hoje. E quem é ele hoje? É um dos maiores, eu acho que o maior, né, reprogramador de PNL do planeta, um cara que tira a fome de mais de 300 mil pessoas na África todo mês. Então, assim, ele falava que tudo aquilo que a mãe dele fazia, né, dava força para ele lutar e ser o que ele é hoje. Então, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, a primeira pessoa que recebeu todo o conforto e toda a amorosidade dele foi a mãe. Porque ele entendeu, no gatilho mental dele, né, em vez de julgar e ficar com ódio, não, você fez eu sofrer isso, não. O que é que ele fez? O que é que ele pensou sabiamente, né? Se ela não tivesse sido a pior mãe do mundo, eu não teria lutado e me tornado o que eu sou hoje. Ou seja, as pessoas que vão se apresentar na tua vida, os personagens que vão se apresentar na tua vida, são as pessoas que precisam despertar em ti a determinada situação que vai gerar determinada reação e sentimento que te fará, é o que a gente deveria fazer, né, que a gente nem sempre faz, o que vai fazer você contemplar aquela situação, e dentro do contemplar aquela situação você vai evoluindo. Não sei se eu expliquei bem. O que essa pessoa desperta em mim? Qual a sensação que essa pessoa desperta em mim? Por que essa pessoa desperta isso em mim? Se for um sentimento nocivo, vamos trabalhar isso. Ela tá puxando as minhas sombras. E já tem outras pessoas que são o contrário, né? Tem pessoas que quando você conhece elas, ou quando você convive com elas, essas pessoas elas têm a capacidade de puxar o teu melhor. É o que a gente chama de as pessoas que vão ficar tatuadas na nossa alma, né? Então essas pessoas elas têm a capacidade de puxar o teu melhor, de fazer com que você, vamos dizer assim, já entrando em outro tema, né? Tudo no universo é dual. Nós somos dual, né? Ou seja, positivo e negativo, mas a gente escolhe que lado a gente quer seguir, mas lembrando sempre que todos temos sombras. Então assim, quando a pessoa consegue puxar de você o seu pior, ela está sendo tua professora, porque ela está te dando a oportunidade de contemplar as tuas sombras. Então dentro desse contemplar é onde você tem que desenvolver, vamos dizer assim, uma sabedoria búdica, que é uma mente desperta, né? Para você entender que tem coisas em você que precisa ser trabalhada. E se isso que... Ai, Virginia, mas tem coisa que eu não consigo mudar em mim de forma alguma. Então é tua essência.
Então, desde o momento que tu contempla isso, que tu sabe disso, o que é que tu vai fazer? Tu vais, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem idiota, que não tem nada a ver. Virgínia vai conviver numa casa de uma pessoa que odeia cheiro de café. Então, as sombras dessas, vamos dizer assim, as sombras dessa pessoa não vão ser compatíveis com a minha sombra. Porque a minha sombra, vamos dizer assim, que não é sombra, né, por favor. Eu adoro café. Então, assim, eu não conseguiria viver num canto onde uma pessoa não suporta o cheiro de café. Então, as sombras iriam entrar em conflitos. Então, todos temos sombras e luz, né? Se não existir a luz aqui, você não consegue perceber a sombra e vice-versa. Então, cada pessoa que aparecer na vida da gente vem despertar isso. Quando a gente não consegue lidar com as emoções, então, que é humano, que é o normal, né? Então, a gente começa a colapsar as doenças. Eu costumo dizer, eu acredito que muitas pessoas entendem isso que eu estou falando, acreditam nisso que eu estou falando, não que seja a minha verdade, eu acredito que seja uma verdade universal. A gente vem, né, para a Terra como espírito, que é nossa essência verdadeira. Nossos cabelos não param, porque eu acabei de lavar, tá tudo arrepiado. A gente vem para a Terra, a nossa essência verdadeira, eu sei que muitos acreditam e muitos não. A nossa essência verdadeira, na verdade, é luz. Uns chamam alma, né, ou espírito, mas a nossa essência verdadeira é luz. Então a gente vem, a gente sai, vamos dizer assim, da fonte que tudo é, o Criador, Deus Pai e Mãe. Então a gente sai lá na mônada, né, as mônadas se separam e assim, enfim, começa toda a trajetória. E quando a gente vem para a Terra, a gente chega em Gaia, né, no planeta Terra. Então, Mãe Terra empresta um campo físico denso, feio assim, para a gente viver as experiências humanas e aprender a lidar com as emoções. E quando a gente aprende a lidar com as emoções, a gente evolui como alma. E quando a gente não consegue lidar com as emoções, a gente colapsa doenças físicas e tem uma vida de sofrimento. Então, pessoal, é baseado nessa teoria que eu trabalho, tá? Então, eu tentei fazer um vídeo pequeno, mas não tem jeito, né? Eu começo a falar às vezes besteira e às vezes falo o que tem que falar, às vezes não falo o que tem que falar. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Essa é a tal da tríade sagrada que eu trabalho, tá? Eu não falo assim que eu curo as pessoas. Eu falo, claro que isso não existe, né? Ninguém cura ninguém. A gente ajuda as pessoas a entenderem o processo delas e elas se autocurarem com a permissão do Criador, que tudo é. Então era isso. Espero que eu tenha explicado. Se eu não expliquei muito bem, pode me mandar mensagem no privado, quem está com dúvidas ainda, ou então deixar o comentário aqui embaixo do vídeo, tá certo? Beijo grande, fique com Deus, tchau, tchau.